Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima, meus irmãos e minhas irmãs. O que Jacinta fala sobre o pecado, Santa Jacinta? Os pecados que levam mais alma para o inferno são os pecados da carne, onde vinham as modas que hão de ofender muito a nosso Senhor. As pessoas que servem a Deus não devem andar com a moda. A igreja não tem modas. Nosso Senhor é sempre o mesmo. Os pecados do mundo são muito grandes. Se os homens soubessem o que é a eternidade, fazia tudo para mudar de vida. Os homens perdem-se porque não pensam na morte de nosso Senhor e não faz penitência. Muitos matrimônios não são bons, não agrada a nosso Senhor e não são de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o que ela falou, os pecados que levam mais almas para o inferno são os pecados da carne. E nós vemos hoje em dia, meus irmãos e minhas irmãs, muitos envolvidos no pecado da carne, no pecado carnal. Porque Romanos 8:8, os que vivem segundo a carne não tem como agradar a Deus. Temos que viver segundo o Espírito. E nós vemos hoje em dia, homem com homem, mulher com mulher, e querem que daqui uns dias a gente vai ver até quererem que aprove na igreja católica apostólica romana casamento de homem com homem, mulher com mulher, que jamais isso deve acontecer. O sacerdote tem que permanecer firme, morrer, dar a vida por Cristo, por amor a Cristo, mas não deve fazer. Não faça não. Casamento de homem com homem, nem mulher com mulher não. Porque Deus criou Adão e Eva, Deus não criou Adão e Ivo. Se fosse para ser criado, se fosse para ser Adão, se fosse para ser dois homens, Deus não tinha criado Adão e Eva, tinha criado Adão e Ivo. Mas Deus criou Adão e Eva. E nós vemos hoje em dia o pecado cada vez mais se alastrando no mundo inteiro. E ninguém pode falar nada não. Se viu um homem com um homem se beijando, se a gente falar qualquer coisa, se a gente não for preso, mas o risco que corre para ir à cadeia é muito grande. Porque hoje o que é errado se transformou no certo. E o que é certo é como se fosse errado. A gente vê hoje em dia a perseguição, meus irmãos e minhas irmãs, é com as coisas da igreja. Tudo aquilo que se refere à igreja, que é de Deus, vem a perseguição. Que eu vi um sacerdote indo para a cadeia porque pintou uma cruz de marrom. A gente está vendo isso. Isso é uma ditadura que está tendo no mundo já e a gente não está percebendo. E os pecados da carne são muitos. Mulheres, moças que andam nuas no meio da rua se amostrando o corpo. Padre Pio dizia que as carnes desnudas ia queimar no quinto dos infernos. E quantas jovens andam aí amostrando todas as partes. Os homens pecam por olhar. Os homens caem no pecado da masturbação. Porque fica olhando essas carnes desnudas. E isso ofende muito a Nosso Senhor, isso ofende a Nossa Senhora. A jovem tem que se espelhar na Virgem Maria. Olhar para a Virgem Maria e ver como ela se veste e se vestir. Porque tem um canto de 13 de maio que diz: vestir com modéstia e muito pudor. Olhai como se veste a mãe do Senhor. Mas hoje em dia só querem andar com short culto, com essas roupas, essas vestes que veio do quinto dos infernos. Porque short culto, isso aí não é roupa de quem é cristão, mas isso é roupa para quem é pagão. E a gente vê nas academias, mulheres tudo arrochadas, tudo com roupas coladas, calça jeans, short curto, blusinha de alça, barriga de fora. Tudo isso é pecado que leva muitos homens para o inferno, pecado da carne. E as mulheres que estão sendo instrumento do pecado, para os homens vai prestar conta diante de Deus também. Vocês mulheres, vocês jovens, se vistam com modéstia e muito pudor. Olhai como se veste a mãe do Senhor. As pessoas que servem a Deus não devem andar na moda. Muitos hoje querem a moda do mundo, a moda deste mundo. E não deve.
Quem é de Deus, quem é da igreja, não deve andar na moda. A igreja não tem modas. Nosso Senhor é sempre o mesmo. E a gente vê. Hoje em dia não tem mais esse respeito com nada, não. As pessoas, cada dia que se passa, as pessoas cada dia mais se distanciando de Deus. As pessoas querem buscar os prazeres deste mundo. Quem quer ser amigo de Deus tem que abandonar os prazeres deste mundo. Quem quer ser amigo deste mundo se torna inimigo de Deus. Não tem como você ser amigo de Deus, amigo do mundo e ser amigo de Deus. Tem que desprezar as coisas do mundo e ser amigo de Deus. Os pecados do mundo são muito grandes. Se os homens soubessem o que é a eternidade, fazia de tudo para mudar de vida. Nós, homens, temos que procurar mudar de vida, abandonar a vida velha do homem velho e buscar a vida de um homem novo. O homem perde-se por não pensar na morte. Nós temos que meditar, meus irmãos e minhas irmãs, mais na morte, para viver uma vida de santidade. Os homens perdem por não pensar na morte de nosso Senhor. Temos que sempre olhar para o crucifixo, olhar para Jesus na cruz e meditar, pensar no nosso fim. Porque Eclesiástico 7, verso 40 diz: lembra do teu fim, jamais pecarás. Eclesiástico 21, verso 2 diz: foge do pecado como se foge da serpente. Nosso Senhor não faz, diz assim, ó: o homem perde-se por não pensar na morte de nosso Senhor e não faz penitência. Temos que fazer penitência. Muitos matrimônios não são bons, não agradam a nosso Senhor e não são de Deus. É isso que eu estava falando. Homem com homem, mulher com mulher. Muitos que casam e acham que estão vivendo um casamento santo e não está. Tem que viver a santidade. E muitos matrimônios não são bons, que está dizendo. E nós vemos isso hoje, os pecados da carne cada vez mais se alastrando no mundo, as pessoas caminhando como cego no meio de tiroteio. E essa grande santa Jacinta fazia penitência para salvar os pecadores. Ela usava uma corda na cintura, fazia muita penitência, jejuava direto. Jacinta, Francisco, Lúcia, as jovens que viviam em oração. Hoje, quantos jovens vivem não na oração, mas no WhatsApp, no Facebook, no Instagram e tudo isso? Sabe bulir no telefone, sabe mexer no telefone que uma pessoa grande não sabe. Os jovens hoje estão caminhando cada vez mais no caminho da perdição. As crianças já pequenas não buscam a Deus, porque os pais não ensinam. Os pais são culpados também, porque os pais têm que educar os filhos no caminho de santidade e não ensinam. E os filhos estão aí caminhando como cego no meio de tiroteio, sem saber para onde ir. E se um filho desse se perder e ir para o inferno, quem vai prestar conta é os pais que não souberam educar. Não ensinaram os filhos a caminhar no caminho de santidade. E nós temos que ensinar. Vocês que